primeira reação é um bocado vires à procura do. Vejo de encontrar um pouco o desconhecido, não é? E estás um pouco à procura de encontrar bases para te sustentar. E ao início foi difícil a adaptação, porque precisamente quando tu és profissional tens outra atitude nos treinos, nos jogos. Portanto, aquela é a tua profissão. Tu dás tudo pela tua profissão, tu dás-te a 150% pela tua profissão. Portanto, se tiveres que meter a cabeça onde o outro mete o pé, tens que o fazer. E aqui isso não é verdade. Esse foi um dos primeiros choques, o perceber que o jogador que estava a jogar ao meu lado amanhã ou amanhã de manhã vai trabalhar. Portanto, esse jogador não se pode lesionar. Não pode levar um pontapé na cara, não pode fazer uma entorse porque entrou de carrinho num carrinho perigoso. Foi basicamente esse, o primeiro choque foi esse, e depois claramente o nível futebolístico inferior, não a qualidade dos jogadores, atenção, o nível futebolístico no global, ou seja, o nível tático, muito inferior, precisamente porque isto é tudo uma bola de neve. Se tu és profissional e trabalhas dois períodos por dia, ou seja, 2 treinos por dia, fazes jogos amigáveis com equipas de Primeira Liga, Segunda Liga, isso vai-te dar, no fundo, no final vai-te dar como aqui chamam, um bilan de competência, ou seja, um resumo das tuas competências muito maior do que um jogador que faz meia dúzia de treinos por ano e que faz meia dúzia de jogos por ano. Bom, primeiro, o que tenho a dizer foi um prazer enorme trabalhar com aquele grupo de jogadores fantástico, sem dúvida nenhuma, malta muito forte, com muita qualidade, muito espírito de grupo. Ao contrário do que já ouvi dizer, aquele grupo foi criado por mim, portanto fomos juntando algumas pedras àquelas que já existiam. Portanto, o plantel foi feito por mim, se não me engano, se foram 7 ou 8 jogadores que trouxe para juntar aos que já estavam. Em relação à saída, sabes que é um bocadinho complicado quando o futebol é um mundo um bocado cruel, porque quando tu ganhas és efetivamente o melhor, não é? E toda a gente diz que tu és o melhor e etc. Quando tu sais, e foi de facto uma saída inesperada para toda a gente, para mim também, e aproveito para dizer, para reiterar que não foi nada combinado, como alguém já tinha dito, que já estava previsto que eu ia para o Pétange e etc. Isso é mentira. Não estava nada previsto, simplesmente as coisas foram-se passando, o Pétange não estava bem, o Zandvoort estava muito bem, e quanto a mim, a jogar o melhor futebol do Luxemburgo, sem dúvida nenhuma, e era o melhor ataque do Luxemburgo até à altura. As coisas precipitaram-se porque surgiu o convite, pura e simplesmente surgiu o convite do clube, e o clube queria para aquela altura, não queria para o final da época, queria para aquele momento, e tu és confrontado com uma situação e não te podes dividir, não é? Toda a gente ambiciona treinar os melhores clubes, jogar nos melhores clubes enquanto jogador, treinar os melhores clubes, estar nos mais altos patamares na sociedade. Tem que ser assim que nós nos regimos, não é? Para já, ao nível das mentalidades, teria forçosamente que mudar. Creio que ainda esta semana assisti a uma conferência de um treinador português que esteve presente na Liga dos Campeões,
que dizia que os treinadores portugueses estão avançados 20 anos. Ele diz que não sabe se são 10, se são 20. Isto é a opinião dele. 20 anos em relação aos outros treinadores todos. Eu também creio que sim, que os treinadores portugueses, não todos, claramente, né? Mas que os treinadores portugueses estão claramente avançados em relação aos outros, ao nível do treino. Creio que o futebol luxemburguês tem muito a aprender não só com os portugueses, não é? Porque estamos numa sociedade aqui multicultural, mas sobretudo com quem queira trazer algo para desenvolver o futebol luxemburguês. Então que essas pessoas que estão ligadas ao futebol percebessem que, ao contratar um treinador, estão a contratar uma ideia de jogo, certo? Ou deviam estar a contratar uma ideia de jogo. Ao contratarem um treinador, estão a contratar um treinador não para a equipa, mas para a estrutura do clube, que seja um treinador que venha organizar também um pouco o clube, mas também consigo compreender rapidamente que há poucas pessoas dessa qualidade no Luxemburgo. Acho que tocaste na palavra certa, diferente. O arrogante é o quê? Se o arrogante é querer ganhar mais vezes, então eu sou arrogante, porque ganho mais vezes. Eu creio que tu não podes dizer que alguém é arrogante se nem o conheceres. Como é que eu posso falar que alguém é arrogante se eu não o conheço pessoalmente? Eu posso julgar alguém arrogante porque vejo 2 ou 3 declarações dessa pessoa no jornal? Creio que não. Portanto, se houver uma intimidade com essa pessoa, se tu a conheceres, se fores amigo pessoal ou se fores amigo de conversar várias vezes com essa pessoa, creio que podes ter uma opinião concreta sobre essa pessoa. Agora, se a arrogância vem de querer ganhar mais vezes e de ganhar mais vezes, que é isso que afronta muita gente, então aí podemos dizer que sim, que sou arrogante, nesse sentido. Se bem entendo a tua pergunta, creio que tu queres dizer que essa forma de ser e de estar mexeu com muita gente. É um bocado isso. Creio que sim, mas isso é uma coisa que está dentro de mim. Eu só sei ganhar. O meu sonho é ser campeão. Já o fui enquanto jogador e quero ser enquanto treinador. Até ver, as coisas têm corrido bastante bem. Já são muitas vitórias como treinador e 2 finais ganhas em jogos de play-off. Portanto, nós costumamos invejar as pessoas que têm sucesso. Acho que já está respondido. Aqui há dias um dos amigos que eu tenho comentava que o comentário dele era o seguinte: este gajo só vai parar a treinar a seleção de Luxemburgo. Não sei se isso será possível um dia ou não, lá está, depende das mentalidades, mas o meu futuro é o que as pessoas quiserem, não é? Eu sou alguém que leva o futebol de maneira séria, correta, honesta, trabalho muito para ter esses resultados, naturalmente em conjunto com os meus jogadores e todos eles, os que trabalharam comigo, desde o Molenbeek, desde os Júniors do Mamer, desde os expulsões do Benfica, desde os Júniors do Mamer, desde o Molenbeek, desde o Oberkorn, desde o Zandvoort e agora os do Petange, o feedback é extremamente positivo e, no fundo, o que me dá prazer é saber que esses jogadores têm gosto em trabalhar comigo e que desenvolvem cada vez mais a paixão por jogar futebol no Luxemburgo. Tu falas na sociedade portuguesa, pronto, eu estou cá há relativamente pouco tempo, vejo qual é o papel da sociedade portuguesa. Creio que, no fundo, mais uma vez, ao nível das mentalidades, acho que tem que mudar um bocadinho, porque temos que evoluir um pouco mais, temos que saber que não estamos no nosso país, temos que saber respeitar mais ainda a cultura luxemburguesa e temos que nos integrar ainda mais.
e não nos isolarmos, como a grande maioria faz, isola-se no seu canto e não, é verdade que o povo luxemburguês é um pouco fechado a nível da mentalidade também, mas quando se sente um pouco mais à vontade, também se sente que há uma integração, também se integra facilmente e creio que a esse nível podemos mudar muito, nomeadamente em relação ao futebol. Eu penso que o facto de haver, eu creio que já fiquei isto numa entrevista anterior, acho que há pouca unidade entre os portugueses, ou seja, estão um pouco dispersos e creio que há um mal que eu encontro mal, é um pouco a inveja de quem, isso existe em todo o mundo, claro, mas aqui nota-se ainda mais, talvez porque sejam meio mais pequeno, é o teres inveja de quem tem sucesso, e não pensares, pá, se calhar aquela pessoa tem sucesso porque trabalhou para o ter, não é? No que diz respeito à comunidade, eu creio que se houvesse um bocadinho mais de união entre essas pessoas que estão um pouco dispersas, poderia-se eventualmente fazer um projeto muito interessante no Luxemburgo, e bastante forte.